começamos agora mais uma edição do programa Avicultura e Suinocultura. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E, gente, com o avanço da tecnologia, aliada com a crescente demanda por eficiência produtiva, redução de custos e menor impacto ambiental, a suinocultura tem sido estimulada cada vez mais a usar diversos blends enzimáticos na nutrição dos animais. A utilização desse tipo de solução tem sido impulsionada também graças às pressões por menores custos na produção animal. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje e quem sabe tudo sobre o assunto é o zootecnista da Quintia Brasil, Gabriel Vilela, que já está aqui com a gente. Gabriel, bem-vindo! Olá, tudo bem, Carolina? Olá ao pessoal de casa aí. É um prazer estar falando com você sobre esse assunto tão importante e vai muito além do custo de produção, né, que é a utilização das enzimas. Como a gente vai discutir aqui hoje, nós vamos ver que além do custo de produção, a utilização de enzimas tem diversos benefícios tanto para o animal, para o meio ambiente e todos esses segmentos. Pois é, Gabriel, aproveitando então já a sua fala inicial, fala pra gente sobre os principais fatores que impulsionam o uso de blends enzimáticos na suinocultura, né? Os benefícios, como que isso auxilia a cadeia produtiva? A utilização de enzimas, ela veio primeiramente por uma redução de custo, né? Quando a gente utiliza enzimas na nutrição animal, a gente garante que haja uma maior digestibilidade das matérias-primas. Só que cada enzima, ela vai ser específica para determinado substrato. Então, assim, se a gente estiver trabalhando com uma fitase, por exemplo, a fitase vai fazer um maior aproveitamento do fósforo vindo dos ingredientes de origem vegetal. Então, com isso, você vai reduzir a quantidade de fosfato bicálcico que você coloca na sua formulação. Isso traz um benefício econômico. Quando você trabalha com uma carboidrase, por exemplo, você pode fazer uma substituição ou uma redução na quantidade de óleo que vai na sua formulação, porque você está garantindo que tenha uma maior digestibilidade desses carboidratos e isso há uma maior liberação de energia, o que também traz uma redução, um benefício econômico na utilização dessas enzimas. E o mesmo caso também as proteases, por exemplo. Quando você coloca uma protease, você melhora a digestibilidade dos aminoácidos, da proteína bruta também, dos ingredientes de origem animal e vegetal da formulação, e você coloca menos aminoácido sintético na formulação. E isso também traz um benefício econômico. Então, por isso eu gosto muito de trabalhar com os blends, porque com o blend você tem um máximo retorno econômico quando você utiliza eles associados. E além desses resultados econômicos, você tem uma série de benefícios também ambientais, pela menor excreção de nitrogênio para o ambiente, uma maior qualidade ambiental também pela menor excreção de amônia desses animais. Então, eles ficam num ambiente mais agradável, menos excreção de fósforo para o ambiente que vai ser lixiviado e encontrar ali o lençol freático e contaminar rios e afluentes, e com isso há um crescimento desordenado de algas que, ao serem decompostas, vão consumir todo o oxigênio da água e, e podem estar acarretando aí na morte de vários peixes e organismos aquáticos. Então, todas essas situações você consegue melhorar apenas com a utilização das enzimas e esses blends enzimáticos. E Gabriel, como que os blends enzimáticos eles contribuem em relação à eficiência produtiva na criação de suínos? Quando você coloca um blend enzimático na formulação, você está garantindo a melhor digestibilidade. Então, vamos pensar juntos aqui. Quando você melhora a digestibilidade de algum ingrediente, o que acontece? O animal precisa se alimentar menos, porque ele tem aquilo mais disponível,
ele alimentando menos daquele ingrediente, ele tem uma eficiência produtiva maior, que é a conversão alimentar, que é o ganho de peso, é o consumo de ração sobre o ganho de peso. Então, ele consome menos ração e vamos supor que ele ganhe o mesmo peso. Então, ele foi mais eficiente. E ele foi mais eficiente por conta da melhor digestibilidade dessas matérias-primas que foram aumentadas pela utilização das enzimas. Gabriel, e por que a redução de custos é um fator determinante na adoção de soluções nutricionais inovadoras na suinocultura? E a gente pegar hoje os custos com alimentação de aves e suínos, eles estão na casa aí de 65, 70, podendo chegar até 80% dos custos total de produção dessas espécies. Então, a redução de custo, ela é primordial para o sucesso da atividade. Então, por exemplo, se a gente utiliza um blend enzimático completo, você consegue estar economizando ali na sua formulação cerca de 10 a 15% do custo total dessa sua ração. Então, você imagina, se isso representa hoje 70%, você reduzir 10% desse custo, é bastante coisa, é bastante impactante. Gabriel, e qual que é a relação entre a tecnologia e a sustentabilidade na nutrição de suínos? A tecnologia, ela é uma aliada, eu falo que ela é uma ferramenta muito importante para a gente atingir a sustentabilidade, né? Com os novos processos industriais, com procedimentos de melhoramento genético, eu falo dos próprios micro-organismos que vão produzir as enzimas, com a facilidade de aplicação dessas enzimas, que hoje já vêm prontas para ser aplicado ali para o animal consumir, todas essas tecnologias, elas vêm para poder melhorar a eficiência produtiva, com certeza. E quais poderiam ser os possíveis riscos ou limitações do uso de blends na alimentação dos animais? O risco não tem. O único risco que se tem é de você utilizar o blend errado, né? Ou seja, precisa ser um profissional que vai estar fazendo essa indicação, porque, como eu disse, as enzimas, elas são dependentes do substrato. Elas são dependentes de substratos específicos. Então, não adianta você colocar uma enzima, sendo que a sua formulação, a sua dieta não tem aquele substrato para a enzima atuar. Mas isso traria, então, um aumento de custo. Em vez de uma redução, um aumento de custo. Mas tecnicamente não existiria nenhuma fase que você não poderia utilizar. Muito pelo contrário, a enzima ela deve ser utilizada durante toda a vida do animal. Gabriel, e você como especialista, né? Fala pra gente como que a adoção de tecnologias como os blends pode beneficiar os pequenos produtores também, ou só grandes empresas? Como é que funciona? Então, essa tecnologia ela tá muito ligada com o pequeno produtor, porque muitas vezes ele tem a capacidade até maior do que as grandes empresas de utilizar um subproduto local ali. Então, as enzimas também, elas conseguem fazer com que o produtor utilize alguns ingredientes alternativos que ele tem ali na região dele. Aquele ingrediente que não tem uma boa qualidade nutricional, a partir do momento que você coloca a enzima, essa qualidade nutricional dele aumenta, porque aumenta a digestibilidade dessa matéria-prima. Então, as enzimas, elas estão muito próximas do pequeno produtor e também das grandes agroindústrias, também pensando na redução de custo. E quando a gente fala no consumo, na qualidade da carne suína, essas tecnologias elas têm alguma interferência ali em relação à qualidade do alimento?
Não, nenhuma interferência. As enzimas, elas são, na verdade, produtos naturais que são extraídos através da fermentação ou fúngica ou bacteriana, que as bactérias elas se desenvolvem ali no meio e para elas se desenvolverem no meio, elas precisam crescer. Para elas crescerem, elas formam esses metabólicos, que são as enzimas, e a gente acaba aproveitando isso e colocando na nutrição animal. Mas são produtos naturais e não tem interferência nenhuma na carne. Maravilha, Gabriel. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos para continuar o nosso bate-papo. E para você de casa, fica aqui o convite. Reveja esse e outros episódios na nossa programação. Acesse a nossa grade no YouTube, @AgroMaisTV, e assista onde e quando quiser, tudo na íntegra. A gente volta já! Estamos de volta com o programa Avicultura e Suinocultura e hoje nós estamos falando sobre como o uso de enzimas ajuda a reduzir o custo da produção de suínos. E o nosso convidado para essa conversa é zootecnista da Quintinha Brasil, Gabriel Vilela. Gabriel, bem-vindo de volta. Agora vamos falar sobre o papel das biotecnologias nutricionais, como as enzimas, na sustentabilidade do agro. Fala pra gente um pouquinho sobre essa tecnologia na sustentabilidade? Quando a gente aplica essa tecnologia, que é a adição de enzimas na nutrição animal, como eu comentei um pouquinho ali no primeiro bloco, a gente evita com que haja um desperdício de nutrientes. Por quê? Porque o animal, ele consome ele consegue absorver mais os nutrientes dos ingredientes. Então, como ele consegue absorver mais, a excreção dele é menor. E com uma excreção menor, há menos poluição ambiental, tanto por fósforo, por nitrogênio, por outros minerais. Então, isso tudo faz com que a questão ambiental seja muito melhorada. Porque a gente sabe que a produção intensiva, ela tende a fazer a contaminação principalmente do solo, que é o que acontece na Europa hoje, e também das águas. Então, essa tecnologia, ela vem para também minimizar isso. Gabriel, e como que os desafios ambientais, as exigências do consumidor influenciam na adoção de novas tecnologias no agro? Os consumidores hoje sempre buscam tecnologias, principalmente aquelas que vão fazer a redução de custo deles. Isso é fato. Só que quando você aplica uma tecnologia que traga a redução de custo, traga uma melhoria no desempenho dos animais e ainda traga uma redução na poluição ambiental, eu acho que não tem nem o que questionar quanto à sua utilização. Então, é um produto sempre muito aceito. Os produtores que usam ou uma enzima ou um blend enzimático, depois que eles passam a fazer essa utilização, que eles veem o retorno financeiro, principalmente a cada lote, eles não querem mais voltar, porque eles reduzem a quantidade de matéria-prima que eles vão comprar. Por exemplo, com uma fitase você reduz a quantidade que você precisa comprar de fosfato bicálcico. Em um espaço, você tem a questão do espaço em fábrica, que você precisa menos dessa matéria-prima. A utilização de carboidrases também, você pode reduzir a quantidade de óleo na formulação. A gente sabe que muitas vezes a utilização de óleo é um problema. Eu não estou falando aqui para retirar o óleo da formulação, não é isso. O óleo tem as suas importâncias,
mas você consegue reduzir a quantidade quando você quer aumentar o aporte nutricional da dieta. Você consegue reduzir um pouco a quantidade de óleo. Então, vai menos óleo dentro da formulação, que muitas vezes melhora a qualidade da mistura, facilita a dosagem no misturador. Então, as enzimas, elas têm muitos benefícios, desde nutricionais, econômicos e zootécnicos, que o produtor realmente enxerga e depois que ele aplica essa tecnologia, ele não volta mais atrás. E esses blends, né, enzimáticos, eles contribuem também para a eficiência alimentar e a conversão nutricional, né, dos suínos? Isso. Muitas vezes é porque as enzimas elas podem ser utilizadas de duas formas diferentes, tá? Elas podem ser utilizadas ou para redução no custo da formulação ou para obter um resultado zootécnico. Para obter um resultado zootécnico, basicamente você vai adicionar as enzimas sem mexer na sua formulação, né? Ou mexer muito pouco na sua formulação. Ou seja, o seu custo vai aumentar um pouco, ou talvez se manter, e você vai ter o resultado, o benefício econômico da utilização. Porque algumas enzimas, como algumas carboidrases, as tilanases, beta-glucanases, a própria fitase, ela atua nos fatores antinutricionais dos alimentos. E esses fatores antinutricionais são justamente o que o organismo do animal não consegue digerir. Então, o que o organismo não consegue digerir, a enzima digere e, com isso, melhora a qualidade do ingrediente de uma forma geral. E, com isso, há um benefício zootécnico, uma melhora de conversão alimentar, uma melhora no ganho de peso. No caso, também, as proteases, elas vão fazer com que chegue menos proteína não degradada no final do trato digestivo de suínos, por exemplo, que evita o aparecimento de Clostridium. Então, tem uma questão na saúde dos animais. A própria chilanase, quando ela quebra os arabinoxilanos, esses compostos que são quebrados, eles são também prebióticos que vão ser utilizados pela flora benéfica do intestino, funcionando como um produto que vai favorecer o crescimento dessa flora benéfica e, por exclusão competitiva, vai reduzir alguns micro-organismos patógenos do intestino. Então, as enzimas elas estão ligadas até a questão de saúde dos animais. Gabriel, então fala pra gente também, só para relembrar, né, para quem está em casa, quais os principais benefícios econômicos do uso de enzimas para os produtores rurais? Para a gente relembrar os principais benefícios, nós vamos listar primeiro a redução do custo na formulação utilizando as enzimas. Esse é o principal. A gente não pode pensar em enzima sem pensar em redução de custo de formulação. Além dessa redução de custo na formulação, a gente pode ainda utilizar matérias-primas alternativas que estejam com bom custo na nossa região, um farelo de trigo, um farelo de arroz, um DDGS de milho. A gente tem a melhora nos resultados zootécnicos dos animais pela melhor digestibilidade e melhor disponibilidade desses nutrientes e também pela melhora da saúde intestinal, como eu disse ali, pela menor incidência de Clostridium que vai ter no intestino do animal, pelo esse efeito prebiótico que as carboidrases vão dar. E esses são todos os benefícios, sem pensar também na questão ambiental, né? Gabriel, e para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, faz uma conclusão então para quem nos acompanha aqui sobre a importância, né, o uso das enzimas? A importância, primeiramente,
nutricional, né? Nós temos que atender às exigências dos animais com eficiência. E a eficiência vai vir através de novas práticas e novas tecnologias. Então, as enzimas, elas são tecnologias que vão ajudar a melhorar a eficiência na nossa produção. Então, quando a gente adiciona a enzima à dieta, nós estamos reduzindo o custo e sendo cada vez mais eficiente na produção desses animais. Gabriel, acho que é isso, né? Acho que falamos num todo aí sobre as enzimas. Teve algo que eu não perguntei que o senhor quer acrescentar? Não, era isso. Eu gostaria de agradecer a você, Carolina, ao programa, ao canal AgroMais e a todos os telespectadores que estão assistindo a gente nesse momento. E é sempre um prazer falar de assuntos tão importantes e tão pertinentes que abordam tanto da parte de redução de custo, de retorno econômico, saúde e também de sustentabilidade. Com certeza, Gabriel. Então, obrigada pela participação, pela disponibilidade de tirar um tempinho, né, para estar aqui com a gente trazendo todo o seu conhecimento. E muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado, que o assunto seja importante para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!